de palavras. Veja bem, pela manhã, hoje vou falar uma matéria, e à noite eu falarei outra, uma sequência. Então eu quero dizer para você, querido, que você precisa mudar a tua cultura de estar aqui. E é pobre a cultura sua de estar aqui uma vez por semana, é muito pobre. Você vem pela manhã, faz uma escolha de não estar se alimentando à noite. Ontem estava vendo aqui o Heber com a sua esposa e com a criança. Esteve a tarde toda aqui, foi para casa, tomou seu banho, pegou a sua filha, veio novamente para cá. Porque ele sabe que aquilo que traz resultado é estar servindo a Deus, não é estar em outro lugar. Então, hoje, eu quero alinhar algumas pessoas que estão achando que por tempo de casa, elas têm toda a sua carteirinha aberta. Hoje eu vou, hoje eu sirvo, amanhã não. Não, querido. O reino de Deus, ele é estabelecido por pessoas que correm atrás de resultados. Veja bem, se aquela mulher hemorrágica não soubesse que ia ter um resultado, se você acha que ela tocaria em Jesus? Claro que não. Se ela tocou no Senhor, foi para quê? Para obter um resultado. O cristão, querido, seu dízimo foi dado para quê? Se você não pensa em resultados, porque há pessoas que estão mortas, as que não pensam em resultados. As pessoas não vivem. Eu estava estudando e nós vamos começar, eu estou me preparando para falar uma palavra de sequência, depois dessa sequência que nós vamos dar, de Hebreus 4, verso 15, põe esse texto aí, porque essa vai ser sempre a base. Jesus, nós vamos falar, quantos aqui já foram acusados de coisas que não deveriam ser acusados? Levante a mão. Quantos já foram acusados, ou às vezes estão sendo acusados, de coisas que não fizeram? E isso está sobre você nesse tempo. Então, a Bíblia diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Amém? Não pecou. Então, nós vamos conversar. E o que eu quero mudar é essa cultura nossa de estar aqui uma vez por semana. Alguns que têm a sua faculdade, têm o seu trabalho, e quando você tem a oportunidade de crescer, de estar nas duas reuniões, de você trazer um amigo, de você, aquilo que nós falamos na última quinta-feira, quando Jesus envia os 70 para a rua, ele diz assim: olha aqui, queridos, vocês vão entrar nas casas, e vocês vão pregar o evangelho, se ali não receberem, sacode, vai embora, vai para outro lugar, não fica preso àquilo que não está dando certo. Correto? E aí a Bíblia diz que Jesus via, quando eles voltaram alegres, olha, eu vi, quando vocês estavam falando do meu amor, eu vi Satanás caindo como um raio, quando você abriu a sua boca, como um raio, ele estava caindo. Quando você abre a boca para falar do nome de Jesus, a Bíblia diz que o inimigo, ele cai como um raio. Como um raio. E se a Bíblia fala, nós acreditamos nela. Você crê? Jóia. Então agora nessa manhã o que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre a nossa mente. Provérbios. Então vamos agora uma sequência de palavras, uma sequência de versos. Eu quero aqui habilidade aí em cima, para que não me atrapalhe. Provérbios 23, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: porque como você pensa, como você imagina, onde isso ocorre? Primeiramente, vamos interagir. Ocorre aonde? Na nossa, aqui é o campo de batalha, concordam? Estão aqui ou não? Então vocês vão ter que interagir comigo. Quantos concordam que é aqui o negócio? Então é aqui que o inimigo, ele quer controlar. Eu queria que você levantasse as mãos agora, porque você tem um inimigo.
real. Quantos acreditam nisso? Mas que amém miserável é esse? Porque você acha que ele está brincando com você. Se você está ignorando o teu amigo, o teu inimigo, você é presa dele. Ele é astuto. Levante as mãos, repreenda essa obra de Satanás, né? Que quer influenciar a tua mente, que quer os teus pensamentos, que influencia diretamente os teus pensamentos. Ele não conhece, mas ele conhece as tuas ações que um dia você praticou, e ele sempre se levanta para agir nessa dimensão. Mas nesta manhã nós estamos repreendendo toda a intenção das trevas de querer nos conduzir, de querer nos arrastar na direção que ele quer. Nós rejeitamos todo o procedimento que está sendo usado para nos neutralizar, para parar nossa vida de saúde, de vida, de alegria, de prosperidade, de providência. Tudo aquilo que nós temos para ter, Satanás, tira a tua mão agora. Nós te damos uma ordem, e é pelo poder do nome de Jesus. Arreda-te daquilo que Deus tem para a minha vida e para a vida de cada um agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sai agora daquilo que é para a nossa família, daquilo que é para o nosso lar. Nós não aceitamos a tua intervenção. Nós agora clamamos que o céu desça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tua mente é a mente de Cristo. Você está aqui nessa manhã? Então dá um glória a Deus. Então, assim como você imagina, assim como você imagina, Gustavo, na sua alma, assim você é. Assim como você pensa, assim você é. Pastor, como é que nós podemos mudar nossos pensamentos? É como um exercício. Muitas pessoas não querem fazer exercício, né? Muitas pessoas, é como um alimento. Vai ter que ter para você ter um corpo saudável, você vai ter que entrar numa dieta, não tem jeito. Ontem eu tive uma experiência bem desagradável, porque na sexta-feira eu comi uma feijoada. Muito tempo eu não como. Não que a irmã não tenha feito uma boa feijoada. A gente almoça no restaurante da igreja. Existe um restaurante, você que está por aqui, isso é uma propaganda do céu para você. Você pode se alimentar aqui, é um custo bem baixo. Mas olha, eu comi, ontem eu fui correr, e normalmente eu corro. Os irmãos estavam lá na minha casa, fazendo um serviço. Eu disse, eu vou correr, já que vai chover 1h da tarde, se eu vou correr agora, depois eu almoço, Célia. Você faz uma comida para mim, na volta eu venho. O clima estava bom, não tinha sol, né, irmão? Peguei uma jaqueta, botei, disse, vai que estava tudo escuro para o outro lado, disse, eu vou até o iate, são 21 quilômetros, vou e volto, tranquilo, aí descanso depois. Meu irmão, quando cheguei ali na Ergon, na subida, meu coração disparou. Eu disse, meu Deus, olhei no relógio, eu disse, mas que trem é esse do inferno? Eu disse, agora não tem ninguém aqui, eu não estou correndo sozinho, não trouxe celular. Se eu tivesse um celular, eu tinha ligado para a Célia ir me buscar, rebocar. Mas aí eu diminuí, porque a gente é teimoso também, né? O corpo fala para você parar, você só diminui. Eu só diminuí. Eu disse, eu vou. E eu subi mais um pouco. Terminei a subida, eu disse, não, tem mais 2 subidas pela frente lá, não vai dar. Dei o contorno, voltei, vim pela terra, cheguei em casa. E a Célia, olha, mas você veio rápido. Eu disse, eu corri 1h30, mulher, que é rápido. Eu estou quase morrendo aqui, não falei nada para ela. Você toma um suco. Eu tomei tomei tudo que tinha na frente, irmão. Meu irmão, aí ela disse, eu vou fazer comida. Eu disse, ótimo, eu não estou com fome, eu vou deitar. E eu passei mal, achei que era o meu dia.
Disse: agora vai, Senhor, estou indo nos teus braços. Tudo por causa de uma alimentação errada. E eu não me dei conta que eu tinha comido. Eu fui lembrar disso só à noite. Disse: mas que coisa, eu estou acostumado a correr muito mais, e esse mal-estar não sai, essa coisa do diabo. E aí eu comecei, aí irmão, o inimigo viu, porque estava na minha cabeça, e a Bíblia, eu comecei a estudar a palavra, e meu computador começou a entrar em pânico dentro da minha casa. Houve um conflito do meu roteador, que o irmão pôs lá, com o meu iPad, o troço não entrava, eu não conseguia escrever uma frase, tinha que estar para falar aqui 8 horas. Satanás, ele é astuto, e a minha cabeça 1000 por hora. Por isso, irmãos, é necessário. Como é que você quer que a tua vida funcione se você não quer mudar a tua mente? É como você fazer uma dieta. Você não pode fazer um esforço, porque o teu corpo recebeu uma porção errada de alimento. Tem que haver uma desintoxicação, tem que haver, né, um tempo para aquilo sair do teu organismo. É necessário tomar um laxante. Eu sempre tomo. Aí no outro dia que vai funcionar o negócio. Mas eu esqueci de tomar na sexta para o sábado. Por isso a Bíblia diz que em Filipenses 4:8, agora vamos para a Bíblia. Então eu estou te ensinando a primeira coisa, que nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que passou por tudo que nós estamos passando. E a questão da nossa, será que Jesus foi tentado na mente? Foi. Vou te provar dentro da Bíblia. E como é que ele venceu isso? Porque tudo começa com a mente, tudo começa com o pensamento. Filipenses 4:8, Paulo diz assim: queridos, quanto mais, irmãos, tudo que é o que? Honesto, verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto você tem que encher a tua mente. Você está aqui, diga amém. Amém. Mas do que você enche a sua mente? A nossa mente é o centro operacional de Deus. A nossa mente é o centro operacional de todo o nosso corpo. E aí, querido, Hebreus mostra tranquilamente aí, deixa sempre esse verso aí, querido, 4:15, porque Jesus, ele teve lutas, porém ele nunca cedeu a elas. Ele teve tentações e ele trabalhou com isso de uma forma saudável. Querido, a Bíblia diz que só de você olhar para a mulher, olha aqui vocês homens, mulheres também, você só de olhar para o cara e cobiçou, você pecou. Pecou e não desfrutou do pecado. Você cobiçou, pecou. Olhou, cobiçou, pecou e não desfrutou. Burrice ao dobro. E aí? Como é que você vence isso? Sabe quando é que eu sei quando a pessoa está cobiçando a outra? Chega para a pessoa e diz assim: nossa, como você está linda, moça. Você cobiça. Pastor, mas meu filho, o único que tem que falar que você está bonita, você que é mulher, ou é teu marido ou é teu namorado. E se o cara casado vier falar um negócio desse, você mete a mão no meu ouvido. Senhor, meu irmão, você está pecando e você não acha que você vai desfrutar do teu pecado comigo, que você não vai desfrutar não, casca fora, corta o embalo. Você está linda. Se eu falar isso perto de Célia, para alguma pessoa aqui, eu vou levar no mínimo, ela só está me olhando de Jesus não cedeu às tentações, irmãos. A Bíblia diz que é possível você irar sem pecar, porque você pode estar pensando, mas Jesus irou, mas ele não pecou. A Bíblia diz, ele chegou no templo, chutou todo mundo, tirou tudo que era errado.
A Bíblia diz que você pode se irar sem pecar. O que quer dizer isto? É que você não tem nenhuma amargura dentro do coração, não fica nada dentro do teu coração, você não está fazendo nada que te dê uma vida presa ao pecado. Eu não sei se é João capítulo 12, verso 14, põe aí para mim, querido, vamos ler essa passagem, rapidamente, João capítulo 12, verso 14, João 12, 14, filho. João 12, 14. Não. Então é 14, 12. Se vira, filho. Essa é a pressão. Também não é. Depois eu vejo esse verso. Isso é um teste para você, irmão. Jesus, eu preguei sobre isso na quinta-feira, sobre o texto que eu estou querendo. Eu não estou lembrando. Se você tem suas anotações, me ajude. Mas o que eu quero colocar para você nessa manhã é que Jesus, ele não pecou. A mente dele, o inimigo, ele sempre trabalha na mente. Você não pensa que ele não trabalhou na mente de Jesus? Eu vou te provar uma das coisas que a Bíblia mostra. A Bíblia fala em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Está aí na palavra de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Que o inimigo, ele provocou a Davi. Ele incitou Davi a fazer uma coisa que Deus já tinha falado para ele não fazer. Deus já tinha falado. Ele sabia que Deus não queria. Ao contrário, ele vai e diz: nossa, como Deus tem me abençoado. Aí ele começa a contar coisas. Também a Bíblia mostra em Atos capítulo 5, verso de número 1, um casal que começou, a Bíblia diz, um certo varão chamado Ananias, e com a Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Querido, não era obrigado a entregar nada, mas eles falaram uma coisa e fizeram outra. O problema da mentira. Reteve um preço, sabendo, a Bíblia diz, a sua mulher levou uma parte, depositou ao pé dos apóstolos e disse: então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herança? Por que fez isto? Parece que hoje, querido, é comum mentir. Hoje as pessoas não estão mais tendo a sensibilidade de que mentira é pecado, que te separa de Deus. E tudo começa onde? Na nossa mente. Mas pastor, Satanás conhece os meus pensamentos? De forma alguma. Ele conhece o teu passado. Ele sabe quanto você é inseguro por causa do teu passado. Ele sabe o quanto você é promíscuo por causa do passado. Ele sabe dos seus temores por causa do passado. O inimigo trabalha nas nossas debilidades, onde você é frágil, porque você mostrou lá atrás para ele. Então ele trabalha nisso. João 8,44 fala que ele é mentiroso, e ele põe a mentira em nossa mente, e ele libera uma influência na minha mente e na tua mente a respeito de você mesmo. E não só de você, mas das pessoas que te cercam. Quantos problemas relacionais você tem por aí, querido? Quantos problemas você tem com você mesmo? Porque você, atrás, quando você errou, Satanás pegou essa informação e ele trabalha diretamente com isso. Você está me entendendo? Como é que eu me defendo, pastor? Então esse
esse trabalho que nós vamos ter agora, essa sequência de palavras, é para você se tornar uma pessoa resistente. Não está mais na mão do inimigo, mas dizer: basta, Satanás, com as tuas manobras. Aí ele sabia do nível de vida que você levava, miserável, e ele agora trabalha te tentando toda hora. Ele trabalha com as malignidades que você pense mal das pessoas que te cercam. Irmão, você vai convivendo com as pessoas que também têm essa malignidade, e de repente você começa a estar igualzinho a elas. Pessoas que só conseguem ver a malignidade. Pessoas que começam a entender só de malignidade. De repente a tua cabeça, a tua mente está na mesma direção. Você começa a achar coisas erradas. E essas coisas má das outras pessoas, nós começamos a ver como verdade. E isto é mundo do pressentimento, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, o quê? Vamos ler? Vamos lá. Olha aí. Mais alto, irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade... Então, à medida que você vai conhecendo a Bíblia, é à medida que você está livre. Se você conhece pouco da palavra, pouco de livramento você está tendo, pouco de libertação você tem. Porque você descolou da palavra. E quem descola da palavra, irmão, você está preso ainda a um monte de coisa. Você não tem lido a palavra, então você está preso. Você não está envolvido com a palavra, você é escravo de alguma área. Você está escravo. Deus quer que você viva a verdade absoluta, que é a palavra. Nós temos um antes de Cristo na nossa vida, e temos um depois que recebemos a Cristo. Amém? Quantos estão aqui ainda? Então você tem essa mudança. Quantos aqui nasceram de novo? Levante a mão e diga: eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. O diabo precisa ouvir isso, irmão. Satanás precisa ouvir isso. E você acha que isso é balela do que eu estou falando? Você tinha uma mente antes de conhecer a Cristo. Como é que ela era? Então vamos fazer um rastreamento. Como é que era a tua cabeça antes? Você era uma pessoa o quê? Desconfiada. Mas ainda eu sou. Espera aí. Era ou não era? Antes de conhecer Jesus. Como é que era a tua mente? Era uma mente cheia de medo. Amém? Era antes de conhecer o Senhor. Era uma mente que maquinava só o mal. Era uma mente que só queria ter vantagens. Era uma mente que estava, na verdade, obscurecida. Era uma mente que estava debaixo da escuridão. Querido, o grande problema é que nós evangélicos recebemos a Cristo, e a Bíblia diz que recebemos a mente de Cristo, mas ainda não ativamos a mente de Cristo. A mente de Cristo está adormecida por muitos evangélicos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz assim a palavra do Senhor, olha só. 2 Coríntios, filho, capítulo 4. Então deixe lá: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam o quê? A luz. Satanás, ele é astuto, ele não quer que você veja o que Deus tem para você. Ele não quer que você veja a cura, o milagre, a providência. Ele trabalha na tua cabeça. Ele quer te influenciar com os temores. Ele quer que a tua mente antiga esteja trabalhando a favor dele. Está entendendo esse mistério que está na Bíblia? Queridos, por que eu estou falando disso? Porque eu tenho sido bombardeada na minha cabeça. O ataque do inimigo é na minha mente. Por isso eu comecei, querido, cobiçou já era, é pecado. Então o senhor não cobiça, eu luto.
Eu tenho a mente de Cristo, eu ativo a mente de Cristo. É burrice você cobiçar, porque você não vai desfrutar. Então, o primeiro argumento para o diabo, cobiçar me leva ao pecado. Então eu vou te falar um negócio, só que a cobiça que você quer que eu cobice, eu não preciso disso. Isso é uma das áreas. O grande problema não é só essa área, são as outras áreas que vão influenciando, que as pessoas que estão perto de você, elas vão influenciando você, elas vão conversando, e quando você vê, você está no meio do caminho delas, você está igual a elas. Por isso Satanás, o trabalho dele é que ninguém conheça a glória de Deus, o evangelho verdadeiro. Ele cegou a mente, a nossa mente, a minha mente, antes de conhecer a Jesus, ela vivia nas trevas, ela se alimentava das trevas, ela se alimentava dos medos, ela se alimentava lá atrás de toda aquela sujeira. E nós hoje, às vezes, tendo a mente de Cristo, ainda continuamos pensando daquele jeito. É verdade ou não é? Você está aqui, irmão? Quando você vai falar de Jesus para alguém, ele diz: eu não entendo. Eu não consigo entender. Mas sabe o que é? Satanás está ali. Ele está ali naquela mente. Ele está ali cegando a mente. Ele está ali, sabe, amarrando aquela cabeça, para que aquela cabeça só olhe para aquilo que é da carne, do mundo e dele. E muitos cristãos estão com a sua mente ainda, a velha mente. Como é que eu mudo a minha mente, pastor? Sabe, às vezes nós estamos nesta casa, mas a nossa vida não foi reformada. Nós temos a palavra, tudo, mas a nossa cabeça pensa como pensava antes. Pergunte para o teu irmão. Às vezes a nossa mente, ela está ativada no velho homem, na velha maneira de viver. É ou não é, querido? Lamentavelmente. Romanos 12, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. O quê? Culto o quê? Como é que você entra aqui nessa reunião pensando? Sai daqui, tem que estar saindo pensando no que você recebeu. E o que diz o verso 2? E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos. Tem que haver transformação, tem que renovar a mente. Então cada vez que você sai da tua casa, você vem para aqui para dizer: Deus, eu preciso renovar essa maneira de pensar. Minha maneira de pensar está me escravizando, está me machucando, está destruindo a minha casa, está destruindo os relacionamentos. Eu estou vivendo como antes, eu estou ficando uma pessoa natural. Efésios 4, verso 17. Porque há muitos cristãos que não permitem que as suas mentes sejam mudadas, sofrem, tem que ir ao psiquiatra mesmo, porque não querem experimentar mudanças. Não estou dizendo que você é um profissional psiquiatra. Errado, irmão. Errado é você ficar na mão dele a vida inteira, quando você tem o melhor do Senhor. Às vezes o nosso corpo não produz algumas coisas. Você, por falta de hormônio, irmão, precisa tomar alguma coisa. E a pessoa habilitada para fazer e averiguar isso na tua vida é um profissional que Deus criou. Vamos parar de ser ignorantes, porque senão, irmão, você não pode ir nem, se você não pode ir no psiquiatra, por favor, também não vá no dentista. Fique banguelo. Se você está ignorando tudo aí, ignore tudo. Deus, cuida da minha cárie. Não escovou dente, agora você vem falar para eu cuidar da tua cárie. Então Deus também está dizendo: olha, o teu hormônio está acabando, meu. Então é o seguinte, eu já levantei um meio para você corrigir isto. Vai lá, que o cara vai te dar, e você vai parar de ficar nessa vida bipolar tua, coisa do inferno, que Satanás levanta e abaixa a tua vida, todo dia de manhã. É ele que mantém o volume. Hoje você vai estar acelerado. Não, hoje você vai estar desacelerado.
e você vai na manobra da mente dele, a velha mente. Mas olha o que disse: portanto, vamos ler todos nós, vamos lá. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Olha só, irmão, vivíamos como gentios, nós achávamos que estava tudo certo, ela não era, que não tinha nada a ver, que às vezes eu estou pregando aqui e você fala, não tem nada a ver, mas é uma fortaleza. Eu diria, olha só, que eu vou fazer aqui uma parábola para você entender. É como você tivesse um patrão comandando a tua mente. O patrão da tua mente, eu chamo ele de fortaleza, e esse patrão interfere para que você pense na verdade antiga e não na verdade real, que é a palavra de Deus. E aquilo não entra em você, porque você vê alguns obstáculos tão reais. Mas esse texto, Paulo está dizendo essa realidade, a mente, ela tem que ser mudada. Você está aqui ainda? Vamos ao verso 18. Toda a igreja, verso 18, filho. Entenebrecidos no entendimento. O que é entenebrecido? Deixa eu ler. Entenebrecidos. O que quer dizer isso? Uma mente dura, obscura, que não quer mudar. Querido, nada vai acontecer no teu exterior enquanto não acontecer no teu interior. Nada. Se você não mudar essa cabeça, tua vidinha vai ser sempre a mesma. Por isso Paulo diz assim: queridos, transforme, muda esse jeito de pensar. É igual a mulher, muda homem, não tem jeito de você falar, irmão. É Deus que vai mudar. Separados da vida de Deus nós estávamos antes, pela ignorância do que nós pensávamos. Vamos falar a verdade, tem coisas que a gente ainda está carregando aqui dentro, que o inimigo ainda está jogando e arrastando a nossa vida, tá ou não está? E a Bíblia, e aí nós começamos a perder o melhor da vida, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela natureza do seu, pela dureza do seu. Por que o coração ficou duro? Por causa da maneira de. Então começa aqui e vai para aqui. Verso 19: os quais, tendo-os tornado insensíveis, entregaram-se às lascívias, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Queridos, hoje as pessoas, para viverem de forma impura, está tão simples, não há mais sensibilidade, não há mais respeito. A mente das pessoas, elas estão corrompidas. Mas você nasceu de novo, meu. Como é que é isso? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Verso 20: mas vós, levante a mão agora, leia, fale bem alto. Mas eu aprendi diferente. Aleluias. Então eu tenho que viver diferente. Você não é igual àquilo que está lá fora. Você tem uma mente diferente. Essa é a tua guerra. Essa é a tua guerra. As pessoas estão vivendo em confusão nas suas cabeças. Eu tenho passado esse tempo da minha vida, esses últimos 40 dias de oração, ataques na mente, só na mente, de todos os lados, informações que vêm chegando. Não sei se você passou isso, mas foram 40 dias. Nós agora, só para tentar o diabo ainda mais, para atacar o nosso inimigo, nós estamos resistindo a ele até o final do ano, e vamos ficar até o final do ano orando das 7 da manhã até as 9 da noite. E você está convocado a estar aqui nesta casa, deixando uma hora
para orar. Ontem estava ensinando o propósito da oração aqui à noite. O propósito da oração é ver o céu aberto, irmão. O propósito da oração, Jesus, ele se retirava. Querido, se ele se retirava, ia para um deserto, ele que ficou a noite inteira orando, ele orava, ele saía do seu ambiente para ir para um ambiente separado. Meu irmão, imagina você, que é o bambambam. Você quer vencer como? Com amizade? Não vence. 1 Coríntios 2,16 diz assim: quem é que conheceu a mente de Cristo? Você, que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Diga, eu tenho. Fala bem alto para o inferno ouvir. Eu tenho a mente de Cristo. Então a Bíblia diz isto e é ponto final. Quando recebemos o Senhor, a mente dele já está em nós. Fala para o teu irmão, está na hora de você usar então essa mente. Usa essa mente de Cristo. Utilize ela. Para com essa desconfiança. Irmão, eu não falei para a Célia, eu vou falar agora. Essa noite eu sonhei que a Célia estava me traindo. Irmãos, a maior parte dos sonhos que a gente tem, eles não são de Deus. Nem falei para não encher a bola dela. E o cara era bonito. Pior era isso, irmão. Saí do sonho com complexo de inferioridade. Não estou inventando, irmão. Eu não sabia se falava com ela ou não. Alguém aqui já sonhou que foi traído? Ele começou a encher as paciências do outro. Você está me traindo. Você está me traindo. Mas é assim que Satanás trabalha. Ele sabe que um tempo da minha vida lá atrás, eu estava com a mente carnal, humana, e eu casei, irmão. E um dia a Célia olhou no ônibus. Ela não olhou, ela fala até hoje. Eu não olhei. O cara olhou para ela, desceu olhando para ela, e olhando para ela, e ela olhando para ele. Ela disse que não olhou. E o diabo de vez em quando faz eu sonhar nessas coisas. Como é que eu mudo essa forma? Primeiro passo é eu me arrepender. Sem arrependimento não há uma vida saudável. Arrependimento é necessário, porque arrependimento tem a ver com mudança de mente. Sabe o que quer dizer no grego arrependimento? Metanoia. Uma mente mudada. Muitos mudaram a forma de viver, mas a sua cabeça continua sendo a mesma. E este é o grande perigo de as pessoas que hoje você vê na igreja, amanhã se vê ali fora no mundo. Hoje você vê a pessoa aqui, amanhã ela está ali no crack. Por quê? Porque ela só mudou a forma, ela não mudou a cabeça, ela não mudou o interior. Muitos estão mudados só na sua forma, na sua roupa, na sua religião, mas não mudou a forma de pensar. A forma de pensar é a mesma. Os temores, os medos, as fobias. A mente de Cristo nunca teve isso. A mente de Cristo nunca teve desconfiança. Ele conviveu com Judas até o último dia. Então nossa mente está errada. Tudo se inicia com a nossa cabeça. Se não mudar lá dentro, não muda aqui fora. Há uma unção aqui nessa manhã, irmão. Há uma coisa que está entrando na tua vida, sobrenatural. Isso precisa ser mudado. Isso precisa ser mudado. Senão nós vamos ficar patinando a vida inteira. Efésios 4, verso 23 diz assim, a Bíblia diz, para serem renovados a forma de pensar. Mas vós não aprendeste assim. Agora vamos lá no verso de número 23, filho. Por favor, seja rápido. Vamos no verso 22 para a gente ler inteiro.
Despojai-vos quanto ao vosso procedimento anterior, do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano. E a Bíblia diz: e vos renovar no espírito da vossa mente. Temos que pensar como novas criaturas. Para que isso aconteça, cadê a Bíblia? Cadê a palavra? É aí que eu digo, irmão, às vezes você está aqui na casa do Senhor uma vez na semana, para você aprender. Irmão, sabe quantas horas eu gasto para falar aqui, cada vez, de 6 a 7 horas, para não pegar um texto fora do contexto, porque eu aprendi assim. Há muitos pregadores que passaram por aqui nesses últimos tempos, que pegaram textos como pretextos para fazer aquilo que eles querem e desejam, mas que jamais pisam aqui. Agora eu quero que você pense numa coisa muito séria que eu vou falar. Vamos abrir Mateus capítulo 4. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser, onde é que ele estava? Anote, ele estava por quanto tempo? Agora olha o verso 2. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve, chegando então o tentador disse-lhe: se és tu filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Onde é que ele estava? Vamos lá no verso 5. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo. Onde ele estava antes? Ele continua no deserto, mas o ataque está sendo aonde? Na mente. Não é que Satanás pegou Jesus e levou lá para o templo, no pináculo. Ele trabalhou na mente do Senhor. A gente tem essa ideia que Jesus foi tirado dali, Satanás foi levando ele para ali. Mas como? Como é que ele mostra todos os reinos para o diabo? Ele vai mostrar a Babilônia inteira para Jesus. Ele vai mostrar, ele não tem esse poder. Ele vai mostrar o reino romano, também não tem essa posição. Querido, aqui é o maior ataque que Jesus tem e que todos nós temos. Mas a Bíblia diz em Hebreus 4,15 que nós temos um sumo sacerdote que passou pelo que eu e você passamos. Está aqui a prova de que Jesus tem passado e o que você tem passado, e ele venceu, porque também você vai vencer aqui na mente. Aleluia! Aleluia! Está destronado o diabo com o seu ataque na sua cabeça. É na mente. Volte lá no capítulo 4. Jesus foi levado ao pináculo do templo. Isso ocorre na mente. Jesus foi depois levado pelo inimigo na mente, a olhar para a Babilônia, Roma, para todos os reinos. E aí ele diz assim: olha aqui, para adorar a você, Satanás, vou lhe dizer, casca fora, porque só a um eu tenho que adorar, somente a um. E a Bíblia diz que então ele vai e cede. Ele cede, porque ele não consegue vencer o Filho de Deus, que venceu por mim e por você na mente. O que eu estou te falando, irmão, é no sentido original dessa palavra. O ataque na mente, ele é tão real. As mentiras vêm. Às vezes você leva uma vida da mentira, que você já notou algumas pessoas quando elas mentem, elas acreditam nas suas mentiras e elas parecem que elas estão vivendo a verdade. Esse é o trabalho de Satanás. Esse é o trabalho do inferno. Ele tenta você. Ele sabe do que a tua carne gosta. Ele sabe. Ele sabe do que a minha carne gosta. Ele sabe que minha carne gosta de um bolo de banana bem molhado. Ele sabe também de outras coisas, mas eu não vou te contar.
Ele sabe de um monte de coisas da minha vida. Ele conhece as nossas fraquezas. Tiago 1 verso 14 diz assim: cada um porém é tentado pelo próprio, o quê? Desejo. Cada um porém é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Põe uma versão NVI, querido. Diz assim a palavra nesse verso, preste atenção agora. Olha, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo. Irmão, vocês sabem que o doce, eu largo todo o açúcar, todo salgado por aí, e o bolo, irmão. Um dia eu estava na casa do irmão que fez aniversário, eu não esqueço até hoje, o Braulio, e estava eu e a irmã, a Patrícia, e chegou um bolo na nossa frente, na minha e na dela. Ela é uma formiga, eu também. Você acredita, irmão, que nós começamos a comer o bolo e acabamos com o bolo? O inimigo sabe do desejo errado que está dentro da gente, e ele quer nos arrastar. Começa com um desejo, começa na minha mente trabalhar. Então o desejo é mais forte e começa a nos arrastar até que a gente comece a ter atos. Ele não tem poder de fazer nada. Mas quando você repete alguma coisa 21 vezes, aquilo já começa a fazer parte, segundo os psicólogos. 21 vezes que você repetir um ato, aquilo já faz parte da tua vida, da tua natureza. Se torna um hábito. Qual é o patrão dos teus pensamentos? Qual é? O que é que está no comando? O que já se tornou um hábito na tua vida? O que você já perdeu o controle. Há pessoas que perderam o controle já de algumas coisas. Ele é o manipulador da tua cabeça. E as pessoas falam aí fora que quando você entra numa igreja evangélica, quem manipula é o pastor. Satanás, ele é o manipulador. Quem que quer que você viva na desordem dos alimentos? É ele. Então ele sabe da sua fragilidade, ele sabe das tuas debilidades, ele sabe o que te atrai, ele sabe o que você quer. Por isso Marcos 7 verso 21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vem o quê? Vem o quê? Olha lá, vamos todos ler Marcos capítulo 7 verso 21, toda a igreja. Você está aqui ainda? Diga amém. Amém. Olha só: pois é do interior do coração dos homens que procedem. Que tipo de pensamento? Prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Verso 23: todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam. Chegou pela mente. Ele é o patrão da tua cabeça. Começa a cobiçar o dinheiro. Começamos a andar com pessoas que só cobiçam dinheiro, começamos a ficar iguais a elas. Começamos a ver só isso na nossa frente. Se você andar com pessoas que querem o Senhor, você vai querer só o Senhor. Esse é o grande problema. Esses dias eu disse: eu preciso parar algumas coisas na minha vida, porque algumas fortalezas querem comandar a minha vida. Qual é a porta que está aberta? Qual é a porta que está aberta, querido? Uma tribo de Levi, ela era exclusiva para estar vivendo do altar. As outras tribos, elas tinham que trabalhar, elas tinham as riquezas, elas tinham tudo, mas 10% delas era tudo para o altar. A tribo de Levi era a tribo que só tinha umas galinhas, uns cachorrinhos e uns gatinhos, negocinho merreca, mas eles eram sustentados pelo altar. 1 Timóteo 6,10: por isso que o líder, ele tem que estar envolvido só com a obra. Meu irmão, olhem para mim. Essa é a minha guerra.
minha esposa sabe daquilo que Deus colocou como hábil na minha vida, mas ela sabe que nós somos como a tribo de Levi, sustentados por várias tribos. Por várias tribos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, quando começam a cobiçar o dinheiro, desviam-se da onde? Da fé. E vivem como? Atormentados. De quê? Pelos sofrimentos desse século, irmão. Se você sabe o que fazer com dinheiro, se você não sabe, deixa eu lhe falar, gaste. Não vai morrer com eles. Eu não deixo nada para filho nenhum. Viu, meus filhos? Vocês acham que eu vou deixar alguma herança para você? Não. A única herança que eu estou deixando é seguir a Jesus. Eu, minha esposa, tudo que Deus tem nos dado, vão vender e vão viajar. Ela é doida igual eu. Ela já disse amém. Hoje eu estava estranhando, o irmão Antônio falou que pegou a mulher esses dias, saiu para viajar, disse que ia ficar uns 5 dias fora. Voltou por quê? Acabou o dinheiro, irmão? Era só mandar, a gente mandava uma TED para você. Fica, irmão, fica lá. Ah, mas os meus filhos, a mulher não para de pensar nos filhos. Meu irmão, se Deus não cuidar, você não tem poder para cuidar, minha irmã. Gasta esse homem até ele ficar seco. Meu Deus, vai à tarde hoje mesmo, irmão, pega o carro ali, vaza, sai. Não é, Tita? Às vezes a gente guarda tanta coisa em casa, depois sai de casa, alguém vai lá e faz a mudança, e você nem pediu para fazer a mudança, a pessoa passou lá, levou tudo. Trabalha para ter tudo aquilo, gasta, limpa, briga com todo mundo dentro de casa, depois chega um cara lá, passa por lá, leva tudo sem autorização da gente. Não, eu só estou pegando, nem bilhete deixa. Um dia eu devolvo. Segundo o Juninho, roubaram um bujão de gás da casa da mãe dele e levaram o botijão de gás vazio. Olha, eu estou levando o vazio, deixou um bilhete. O cheio, eu sou um bom ladrão. O cheio, minha querida, pode ficar com ele. Esse foi o acréscimo do Juninho. Irmãos, você não sabe o que fazer com o dinheiro que tem? Vem para cá que eu te ensino. Tem gente morrendo por causa de dinheiro. Não, se você quiser comprar tudo que eu tenho, eu estou vendendo. Estou cansado desse mundo. Se der para pegar uma carona e ir embora para os braços do Senhor, eu vou. Esse mundo está insensível a tudo. Está ou não está? Os crentes estão fazendo coisas que não deviam fazer. Estão blasfemando. As pessoas estão desviando daquilo que é verdadeiro, que é a fé. Outro tipo de pensamento chama-se preocupação. Esta é mente antiga. Satanás, ele é astuto. Ressentimentos. Sabe, irmão, às vezes fica pensando coisa de mim que você não precisa pensar. Pastor, o que o senhor está pensando isso de mim? O senhor falou isso para mim. Falei, se eu tiver que falar com você, eu falo na tua cara, meu. Eu não vou gastar aqui o altar para falar com você. Eu chego na tua cara e falo. Medo eu não tenho, irmão, porque o Senhor me deu uma mente diferente. Esses dias veio uma mente, eu estava correndo e disse, mas Senhor, e se alguém quiser me matar aqui nessa estrada? Aí veio a palavra do Senhor para mim, diz assim, olha, não temam o que posso fazer com o teu corpo, tema aquele que pode te colocar no inferno. Eu disse, pode fazer o que quiser comigo, eu vou correr. Sabe, irmão, bateu um medo de correr num lugar. Eu disse, alguém pode vir fazer alguém que não gostou do que eu falei na televisão, o diabo me atacou na cabeça, irmão, mas foi uma coisa do inferno. Eu não sei se alguém já passou por isso. Eu estou aqui, mas olha, eu estou de olho, eu estou igual o irmão Antônio e o irmão o Marcos, toda hora de braço cruzado e olhando para tudo que é lado.
Eu disse: Deus, que coisa do inferno. Vai que o cara quer me matar aqui, acha que eu tenho um monte de dinheiro, acha que eu estou rico, irmão, porque a igreja é a igreja dos ricos. Senhor, tem misericórdia. Irmão, não sei você está rindo, né? Mas eu passei por uma luta. Mas tudo bem, essa luta aí, pastor. Essa luta, o inferno, irmão, está assim. O diabo trabalha. Trabalha ou não trabalha? Pergunta para o Marcos aqui, pergunta para o Antônio lá, como é que eles ficam. A vida deles é ficar atrás de gente que não vale um tostão. Aí bota o cara na cadeia, de repente ele vê o cara fora de novo. Ele põe na cadeia de novo. Ele diz: o cara está fora de novo. Ele diz: pega o cara, leva lá, algema. Daí de vez em quando dá um beliscão no cara e pede desculpa ainda. Ô meu, desculpa, foi sem querer. E bota o cara lá. E aí o cara sai e volta. E o cara sai e volta. E o cara fica: olha, eu sei onde você mora, hein? A cabeça dele, como é que fica? Ou ele pensa com a mente de Cristo, ou ele começa a fazer plantão na frente da casa dele, achando que ele pode defender a casa. Ou ele é do Senhor, ou ele não tem paz nem para dormir. Você está aqui, irmão? Vocês estão me entendendo o que o Espírito está falando nesta manhã para nós? A mente está cheia de Cristo. Outra coisa que Satanás, ele trabalha, o patrão, né? Ele é o patrão da nossa cabeça às vezes. Porque lá atrás, como é que era a nossa cabeça? Nós só pensávamos de forma maligna. E ele quer que você continue olhando para as pessoas e pensando de forma maligna. Irmão, e quando você começa a andar com as pessoas que só pensam coisas malignas dos outros, de repente a tua mente está também na mesma direção. E esses dias eu me peguei pensando mal de todo mundo, de todos que estão em minha volta. Porque uma pessoa começa a te influenciar, começa a dirigir a tua mente, e aí você pensa igual a ela. Você: opa, eu tenho a mente de Cristo. Irmão, eu estou pregando para você, mas antes esse troço já passou dentro de mim. Cristo formou a minha cabeça. Eu quero te ensinar a se defender, a sair daqui e não ficar mais refém de nenhum pensamento, que outrora vivia na tua cabeça. Pensamento de morte, de faltas, pensamento de miséria. Há pessoas que veem demônio em tudo, está na sombra. Tito 1,15, anote. Você tem palavra hoje, irmão, para comer a semana inteira. E hoje eu vou até 1h da tarde. Você está aqui, se você quiser sair, as portas estão fechadas e você não sai. Você está aprendendo? Você está ligado no que está acontecendo com a tua cabeça? Você viu quantos ataques que você está tendo na cabeça? Irmão, levar nas coisas, maior é aquele que tem para te dar. Levou porque a tua casa precisava renovar tudo, mas era tudo novo. Não, agora tem as coisas de última geração. Deus vai te dar tudo de novo. Amém. Aquelas roupas velhas, tudo ninguém levou. Aposto que está lá a roupa velha. Pode, irmão, se der tempo, até 3 horas dá. Tudo é puro para quem? Mas tudo é impuro para quem, meu irmão? Para quem é impuro. Mas para os corrompidos, incrédulos, nada é puro. Nada. A pessoa se fala numa pureza, a pessoa vê malignidade, ela vê maldade. Agora, aqueles que são maldosos, que se aproveitam da pureza. Mas eu estou ligado. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão. Olha que texto, querido. Não estou fora do contexto, não. Se você ler antes, você vai se assustar. A mente corrompida. Será que eu tenho a mente corrompida?
Se você tem pensado só de forma maléfica, você está corrompido. É muita bênção para mim, alguma coisa de mal vai acontecer. Está tão bom, que alguma coisa de errado está para acontecer. Não é possível, que está dando tudo certo. Alguma coisa péssima vai chegar. Vai na onda do diabo. Dá legalidade para ele agir. Ele age com leis. Ele age na base da tua fala. Por isso, quando você vai preso, o cara fala assim: nunca fui, irmão. Estou preso em Cristo. Você tem o direito de ficar calado, porque se você falar, tudo será colocado contra você no tribunal. Um dia eu fui interrogado, o cara falou: não dá para o senhor ficar com a boca fechada, pastor. Eu disse: é difícil, minha vida inteira é falar. Se eu vai falar, vai complicar, então fecha a boca. Sim, senhor. Eu entrei na sala. Você isso. O senhor não vai responder? Não tenho nada a falar, não tenho nada a confessar. Então tá bom, assina aqui. Não assino. Mas se eu tenho que assinar, eu não assino. Assinar o quê? Que o senhor não tem nada para falar. Então eu assino. Gente que vive a vida inteira desconfiado de tudo. Irmão, fala para o teu irmão: está na hora de mudar essa cabeça. Tira a malícia da tua cabeça. Agora, cuidado. Fala aí: cuidado com quem você anda conversando. Tudo começa com essa gente. Pode aplaudir Jesus aí? Vai indo para o buraco. Essa palma aí foi para quem? Para o pastor ou foi para Jesus? Dá glória a Deus, querido. Aí ninguém dá glória a Deus não, né? Mas se eu falar que você vai ganhar um carro, se eu falar que a tua casa vai sair essa semana, que você vai ganhar na loto não, porque ninguém joga. Pessoas que vivem só da crítica, de murmurar. A sua vida era assim antes. Deus quer que a gente deixe isso de lado. Pastor, mas era certo o que a gente via. Mas a Bíblia diz que não edifica. Filipenses 4:8. Então você não pode falar. Mas eu vi a pessoa adulterando. Mas não edifica, deixa adulterar lá. O problema é dela, você não é juiz. Irmão, eu antes, quando chegava em casa, eu sempre achava que a minha mulher estava brava. Satanás é tão astuto que ele sabia que eu tinha medo de chegar em casa. Quantos mais? Mas tá cheio, peguei a turma aqui. Irmão, levanta a mão agora diante do Senhor, porque a gente não pode mentir, nem aqui dentro, nem lá fora. Mas olha, quantos de vocês, sejam sinceros, tem medo de chegar em casa? Levante a mão. Mas que desgraça, nenhum irmão aí. Vocês são Zé Mané, estão pecando, hein? Só de olhar para você, meu irmão, já você se condena, meu. Pô, mulher é o bicho bravo, irmão. Era assim que eu pensava. Era a estratégia do inimigo para eu ficar na rua. A estratégia de Satanás é essa, para você ficar na rua, cara. Aí eu disse: não, minha mulher, sabe o que é? Eu vou chegar em casa. Eu comecei a pensar diferente e falar. Escutem aí. Eu comecei a chegar, antes de chegar em casa, disse: não, minha mulher está me esperando. Eu vou chegar, vou tomar um banho, eu vou dar um abraço nela, ela vai me amar, eu vou fazer.
fazer, vai acontecer. Irmão, comecei a mudar a maneira de pensar. Larguei da mentira do diabo. E eu já chegava armado. O que ela falar, eu vou falar 10 vezes mais. Burro. Agora não, eu chego em casa. Oi, querida. Está me esperando, não estava? Ontem ela falou assim: ah, você achou que eu não ia fazer comida para você? De jeito nenhum, eu sabia que você ia fazer o peixe, o arroz, quando eu chegasse. Ela, eu sabia, porque eu pedi a Deus quando eu estava correndo. Ela disse: quantos homens vão para casa com esse medo? Você está aqui com essa mente que Satanás gerou. Quantos esperam encontrar uma mulher emburrada dentro de casa? Mas sempre foi assim, pastor. Para de pensar nisso. Você vai encontrar tua mulher lá, cheirosa, não vou falar outras coisas, irmão, te esperando, apaixonada por você. Não vá com a outra cabeça, não deixe o inimigo trabalhar na tua mente. Você está aqui, diga amém. Eu sei que vocês nunca pensaram isso, mas essa é uma palavra preventiva. Eu tenho mudado a minha perspectiva de vida dentro do meu coração e na minha mente. Qual é a relação que nós estamos tendo com a nossa mente? Antes de chegar em casa, renove a sua mente, querido. Muitas coisas estão aí como produto da tua imaginação diabólica, do teu passado. Mateus capítulo 8, verso 3 diz assim: então Jesus disse a um centurião: vá como você creu. Eu queria que você pegasse só essa expressão. Você já converteu. Você é uma nova pessoa. Use essa mente diferente. Hoje nós começamos essa série de palavras. Às vezes a tua mente está condicionada, está aqui, só passando aqui. Você quer resistir ao mal? Vem à noite também. Se alimente. Vamos mudar nossa forma de pensar. Vamos nos alimentar da palavra. Jesus passou por tudo que você tem passado, mas ele não se acostumou a pensar como as pessoas pensavam. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas ele nunca abandonou. Ou você acha que ele não sabia? Mas ele não quis pensar como todo mundo pensava. Ele quis pensar com a mente que ele tinha do Pai. E é isso que ele nos deixou. Ele é o nosso referencial. O teu referencial, o meu referencial é Jesus. É Jesus. E ele teve 3 anos de relação com essa turma. Marcos capítulo 1, verso 35. A Bíblia diz que ele sempre estava orando. Por quê? Porque sua mente precisava do quê? De renovar. De madrugada. Jesus ia para o deserto, ele ficava em lugares orando. Nós temos aqui a oportunidade de orar, irmão. As pessoas acham que não precisam mais orar. Estão aqui liderando ao meu lado, são líderes de respeito, porque tem o seu caráter bacana. Não quer dizer que a glória e o poder estão sobre a tua vida. É oração, é vida de oração, é um estilo de vida, é uma relação com o Senhor. Para que essa malícia, para que o perdão sempre esteja no nosso coração, nós temos que estar conectados com o Senhor. Chega de mente obscura, irmão. Chega da velha mente. Quantas vezes ela tem sido ativada pelo inimigo? Tem ou não tem? Nós às vezes estamos mais com a mente antiga do que com a mente do Senhor, dominada pelo inimigo. Se o Senhor diz que é para a gente perdoar, temos que perdoar. Pare de justificar os seus pecados. Renuncie
Renuncie nessa manhã, querido. Ative agora a mente que o Senhor te deu. Ative nessa manhã. Eu queria parar aqui. A palavra que Deus nos entregou aqui hoje é algo sério. Isso gera uma libertação que o inimigo não vai ter mais acesso a você, a sua casa, seu corpo. As pessoas hoje estão tão preocupadas com o corpo físico, externo. Eu não sei se vocês viram uma nota da Bélgica, que uma moça nasceu e teve o seu sexo duplo, e ela fez cirurgia com seus 30 e poucos anos para ser homem, e ela não ficou satisfeita com aquilo, e pediu para que na corte fosse liberada ela morrer pela eutanásia. Convidou os amigos e se despediu por causa do corpo. O corpo. Pessoas vivem nas insatisfações, porque o inimigo trabalha ali atrás, na mente. Sempre está trabalhando na mente. Ele é o patrão. O que você anda pensando? É da nova criatura ou é da velha? É a nova cabeça ou é a velha cabeça? Você responde. As opressões e depressões, elas surgem dos nossos pensamentos. Ninguém que tem a mente de Cristo está opresso. Ninguém que está com a mente de Cristo está depressivo. Jesus jamais geraria isso dentro de você. O que eu quero te convidar nessa manhã a renovar tua mente. Por isso temos que estar aqui, trazer filhos. Foi o que eu falei na última quinta-feira. Se você puder pegar aquele CD. Satanás só quer um detalhe na tua vida, só um. Ele só quer uma ponta, uma oportunidade. Eu falei da história do prego. Quantos estavam aqui? Levante a mão. Quantos não estavam na última quinta? Levante a mão. Então eu vou contar a historinha do prego. Você aguenta mais uma vez? História de um panfleto que é distribuído nas ruas, que a gente precisa voltar a fazê-lo. Chegou numa casa, um homem vendeu uma grande casa por um preço insignificante. E aquela família ficou pulando de alegria por esta casa. Só que o vendedor fez uma condição para fazer por aquele preço. Eu vou deixar um prego bem no centro da sala. Só um prego. E isso tem que estar nas escrituras. E ele colocou o prego. Se eu vou vir ver o prego. E ele disse, e o pessoal disse, não tem problema, o preço está... O pessoal, ele foi embora, o pessoal ficou pulando de alegria, nova casa, coisas toda imobiliada, coisa para dar na cabeça de crente. É do Senhor, aleluia. Mas o dízimo não dá da casa. Quando foi meia-noite, o cara chegou lá. Pronto, eu vim ver o prego. E lá foi ele. Foi embora. Foi embora, 3 horas da manhã ele volta. Aperta lá. Sim, eu quero ver o prego. Lá foi ele na sala de novo. E deixou um casaco pendurado. Foi embora, no outro dia ele volta. 2 horas da manhã. Vai lá e novamente. Vai lá ver o prego. Vim ver o prego.
e coloca o chapéu dele. Passou mais um dia, ele vem de madrugada, lá pelas 3, chega nesta casa. Eu vim ver o prego. A turma já começou a mandar o filho abrir a porta. Eu imagino. De tanto contar essa história, ela já está crescendo, irmãos. E aí, ele vai lá, pega o chapéu dele, pega o casaco e deixa um salame na sala. Um salame. Sabe o que é salame, irmão? Aquele troço fedorento. E ele deixa lá. E ele vai embora. 1 mês, 2 meses, 3 meses, o salame lá. E eles não podiam fazer nada, porque estava escrito. Satanás só quer uma oportunidade, só uma pequena oportunidade, para colocar o salame dele e fazer cheirar mal a tua vida. Às vezes a gente está dizendo, é um grande lucro, é mais fácil ficar na internet, que é isso, tem que vir 2 vezes agora na casa do Senhor. É assim. Oportunidades. Ele só quer uma. Ele só quer uma, pequena. Se você der essa oportunidade pequena, ele está satisfeito. Só uma. Ele não quer coisa grande. Ele te dá tudo aí que você precisa ir fora, mas ele quer só isso daqui. Só uma coisa pequena, para arrebentar com a tua vida, para fazer a tua vida cheirar mal, para pendurar o salame dele. Fica em pé. Dê a mão ao teu irmão, se você puder. O Tita quer falar uma palavra aqui de 1 minuto. Mas segura a mão do irmão para ele não ir almoçar. Obrigado, pastor. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É algo bem rapidinho que eu queria compartilhar com a experiência que eu tive essa semana. Quando minha esposa me ligou, eu ia já fazer um culto lá na comunidade terapêutica do CRAS, e minha esposa me liga e fala: Tita, entraram dentro de casa e roubaram tudo. Eu entrei dentro da caminhonete desesperado e vim para Itaúna e vim pensando: roubaram tudo? O quê? O que eu tenho dentro de casa? Eu fui pensando no que eu tenho dentro de casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu vi minha mulher chorando, né, um pouco preocupada, meus familiares, a polícia chegando. Eu liguei inclusive para alguns irmãos no caminho e falei: o diabo tem feito de tudo para lesar o nosso coração, né? O pastor pregou hoje essa palavra tão maravilhosa, né, que diz sobre a mente, sobre o coração e sobre o entendimento da palavra de Deus. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que o inimigo, o mal entrou na minha casa e levou várias coisas assim. Mas quando eu vi o guarda-roupa da porta do meu filho aberto, eu olhei e falei: ele não levou a joia mais preciosa que eu tenho. Ele não levou uma coisa que tem o poder de transformar a vida daqueles que me roubavam. Se aqueles que me roubaram soubessem, eles teriam levado só ela. A palavra de Deus. Isso eles não levaram. O conhecimento da palavra de Deus. Uma Bíblia de estudo que eu tenho, muito valiosa, mas não valiosa por causa do valor financeiro, mas por causa daquilo que Deus me ensinou e continua me ensinando. Amém. Mesmo que meus bens não voltar, eu não vou ficar triste, eu não continuarei triste, porque a minha alegria está no Senhor. Aleluia. E eu digo aqui, igreja, que o diabo de forma alguma vai conseguir lesar meu coração e o meu amor por Jesus Cristo. Aleluia. Pois eu tenho orado para que não entre ódio nem raiva no meu coração. Eu tenho orado pelos aqueles que me roubaram,
Eu tenho pedido a Deus para santificá-los na palavra dEle, porque a palavra dEle é a verdade, como diz em João 17:17. E porque também o Filho me libertou, e verdadeiramente eu sou livre, mesmo que me leve todos os bens. Amém? Aleluia. Aleluia. Dê a mão para o teu querido. Que manhã estamos saindo daqui pensando diferente. Amém? É esse o intuito da palavra, o Espírito do Senhor. E se você nessa manhã quer receber essa nova mente, só é possível quando você entrega a sua vida a Jesus. Quizá você entrou aqui pela primeira, segunda ou terceira vez e ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não experimentou ter essa nova mente. Conhecer e ter a mente de Cristo é você tem que dar um passo a Ele. E às vezes nós queremos dar passos em direção a Jesus, mas nós estamos procrastinando, estamos deixando para amanhã. E Deus, se Ele te chamou hoje para você ter uma forma diferente de pensar, é a partir de agora que a tua mente ela vai ser uma nova mente, nova forma de pensar. Há pessoas que vivem pensando equivocadamente de outras pessoas, porque essa não é a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela sempre estará pensando bem dos outros, sempre, 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 sempre. Não permita que a velha mente comece a te conduzir, mas permita que a mente de Cristo, ela comece a trazer a você a luz do céu. Vamos pedir a Deus nessa manhã que Ele renove a nossa mente. Você que está aqui, que gostaria de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para você nesta hora sair daqui em perfeita paz, entregue a tua vida a Jesus. Se alguém aqui nessa manhã e gostaria de fazer isso publicamente, porque a Bíblia diz que se você me confessar publicamente diante do Senhor, Jesus falou isso, eu também o confessarei diante do Pai. O único caminho é Jesus. Não há outro caminho para termos uma mente diferente, para termos paz, para nos libertarmos dessa vida que está aí fora. Se você quer isto, levante uma de suas mãos, eu quero orar daqui por você. Alguém nessa manhã que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Aleluia. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Esta manhã Deus está te chamando, graças a Deus. Mais alguém aqui nesta manhã? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria que você orasse junto comigo. 2 pessoas hoje levantaram as suas mãos para o Senhor. Eu queria que você nessa manhã, irmão, levantasse a mão também junto com essas pessoas. Que você dissesse: Senhor, renova a minha mente hoje. Eu tenho trabalhado, mas a minha mente ainda é a velha mente. Eu nasci de novo, mas a velha mente sempre está trazendo o medo, os pensamentos errados, a solidão, o abandono, a rejeição. Mas nessa manhã eu quero pensar como o Senhor pensa. Senhor, sempre tem alguém perto de mim que eu acho que está me traindo, mas eu quero ter a tua mente, como o Senhor teve diante de Judas. Quero ir com essa pessoa até o fim.